Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você tá no Detonando Geek. A gente vai falar hoje da tecnologia que foi anunciada junto com as especificações do Xbox Series X, que a gente ainda não comentou, que é o HDR para os jogos que não possuem a tecnologia HDR. Todo o conteúdo HDR precisa de um metadados para enviar instruções à sua televisão para que ela consiga aplicar a tecnologia e amplificar as cores, a luz e a sombra para você. Como a Microsoft vai fazer isso? Será tão bom quanto um HDR normal? E principalmente, será para todos os jogos que não possuem a tecnologia? Já vai estar pronto no console? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vem comigo aprender sobre essa tecnologia. Vamos lá então. A ideia é simplesmente legal e bacana mesmo. A gente tem a capacidade aí de democratizar a tecnologia HDR, atingindo conteúdos que não foram criados com a tecnologia. Talvez você não saiba, mas o HDR depende de um metadado, ou seja, instruções que são enviadas do jogo para o console e retransmitidas do sinal para a sua televisão. A partir desse ponto, ela utiliza a tecnologia HDR dela, modifica aí a candelas de iluminação do backlight da sua televisão e amplifica as cores, aplica alto contraste, deixa o preto mais preto, branco mais branco, e fazendo isso ela dá maior percepção em todas as cores. Isso funciona no Dolby Vision, no HDR10, no HDR10+, e nas formas convencionais de HDR. A ideia da Microsoft é trazer isso para jogos que não possuem esse metadado, ou seja, ele não possui instruções que sua televisão conseguiria ler. Então, como ela vai fazer isso? Antes da gente explicar como ela está fazendo isso, vamos colocar que a ideia não é nova. A ideia surgiu em 2014. Existe uma tecnologia chamada HLG. O HLG foi criado pela BBC da Inglaterra e a emissora NHK do Japão. Basicamente, ela foi uma tecnologia criada para suprir uma necessidade de transmissões ao vivo. Exatamente. Quando você está transmitindo ao vivo, não há como você enviar um arquivo de metadados, instruções, porque a imagem está girando naquele momento. Dessa forma, essas duas emissoras, em seus jogos ou noticiários ao vivo, decidiram criar essa tecnologia HLG, e que basicamente ela faz, ela pega a imagem no formato padrão SDR, envia o primeiro fluxo, a partir daí ela faz um pós-processamento e usa um logaritmo de gama, exatamente, que amplifica a candelas, a iluminação da televisão, e dessa forma a televisão começa a receber esse metadados. Ela faz isso a partir da origem da transmissão. Então, basicamente, é o logaritmo calculado pela emissora. Como a Microsoft fará isso então? Ela está utilizando o HLG? Na verdade não, a solução da Microsoft tem um prisma sim, acredito, de referência com a tecnologia criada pela BBC e NHK, no entanto ela possui uma solução um pouco mais sofisticada, dado também que o tipo de conteúdo é diferenciado. A gente não está falando de uma transmissão esportiva ou de uma transmissão de news, a gente está falando de um jogo, de uma renderização, né? E se a gente for trazer esse conceito da HLG para dentro do console, a gente vai ter mais uma função de pós-processamento, ou seja, a gente teria que a cada cena, a cada quadro, calcular também esse posicionamento de HDR se isso fosse feito pelo console. Dessa forma a gente garantiria, sim, conseguiria trazer o HDR, que a gente pode chamar que é um HDR criado automaticamente, que ele vai enviar informações e instruções para sua televisão. No entanto, ele iria gastar performance computacional do console, e aí já não se explica colocar uma tecnologia se você vai perder performance. Dessa forma, a Microsoft utilizou inteligência artificial. Basicamente, as imagens do jogo, em sua totalidade, são jogadas dentro de um cluster de redes neurais que formam Deep Learning, são processadas e consegue especificar quadro a quadro do jogo onde vai haver a incidência de luz. Claramente, ela deve utilizar a mesma técnica de logaritmo de gama utilizado pelo HLG. Para quem não se lembra, um logaritmo é basicamente o expoente de uma potência. Então, 1000, a potência é 10 sobre ao cubo, cubo 3 é o logaritmo. Se você modifica o logaritmo, se você modifica o expoente, você modifica o resultado ao que se refere àquela
potência. Dessa forma, você consegue ampliar a incidência de iluminação ou retirar a incidência de iluminação para determinada cor. HDR basicamente não tem referência muito às cores, e sim a iluminação, a luminância que você efetiva no componente. No entanto, quanto maior índice de luz, você faz mais variações de cores e deixa mais vívido ou menos vívido. É basicamente você pegar um objeto azul marinho, translúcido, e colocar uma luz fraca, ele vai ficar um pouco mais claro. Se você colocar uma luz muito forte, ele vai ficar um azul bem clarinho, ou pode mudar até para um roxo. Dessa forma, é basicamente a maneira com que se trabalha mudando o logaritmo de gama, alterando a iluminação do backlight da sua televisão, que possui muitos candelas para HDR, e assim efetiva a colocar cores mais nítidas, e também se regula o alto contraste. Parece simples, né? Agora multiplica isso em relação a 4K, que são 8.204.400 pixels na tela, e ainda coloca as cores de todos os shaders que foram pintados por esses pixels. Exatamente. Dessa forma, né, humanamente impossível a gente conseguir, e é por isso que ela retrata isso através de inteligência artificial. Ok, então a Microsoft está utilizando o HLG para proporcionar a questão do HDR sem ter HDR nos conteúdos. Basicamente não acredito que ela tenha sido inspirada sim nessa tecnologia, deve sim haver um cálculo de logaritmo de gama, no entanto, ela trata de uma forma mais sofisticada. E nessas imagens aí que foram disponibilizadas pela Microsoft, a gente vê com tratamento térmico que exibe como a luz é exibida no modo HDR, ou seja, um tratamento de uma simulação térmica, a incidência de luz é energia e energia é calor, então a gente tem uma simulação de calor dentro da imagem que você está vendo aí. A gente tem vários locais aí onde você está verificando onde tem uma incidência de luz maior, e agora você também está vendo onde a incidência de luz maior retira o sombreamento dos objetos. Por quê? Porque existem um maior padrão de iluminação naquele ponto. Todos aqueles pontos que possuem maior iluminação e uma televisão HDR vão criar maior número de candelas, e todas as cores vão reagir perante a isso, ou seja, ele está fazendo a inserção da imagem SDR, e aí ele calcula o logaritmo de gama dentro da inteligência artificial, e com isso a Microsoft consegue gerar dinamicamente o HDR para conteúdos que não tem HDR. O metadado vai continuar existindo. Se você não percebeu, quem está gerando o metadado aí é basicamente a inteligência artificial, ou seja, a sua televisão vai receber aquilo como se fosse um HDR normal. Para ela não importa se foi feito no desenvolvimento ou se foi pós-processado por inteligência artificial. Aliás, se você tem ainda um pouco de dúvida sobre como é esses processos de inteligência artificial, eu fiz um vídeo super interessante no canal Xbox Brasil, tá aqui para você conferir. Eu tenho também no meu canal, mas essa amostra ficou muito melhor, eu gostei bastante dela, e ela exemplifica muito como é que funciona a rede neural e como é tratado as imagens na rede neural também. Dito isso, como será esse HDR? Será que ele é melhor? Será que ele é inferior ao HDR original no desenvolvimento do jogo? Aí nós temos questões intrínsecas para discutir sobre isso. O HDR no desenvolvimento de um jogo, particularmente, ele é feito de forma automatizada, mas também determinada pelo desenvolvimento, ou seja, as cenas mais explícitas geralmente revelam mais o padrão de HDR, e seguindo as tonalidades de cores e os shaders que são criados, os desenvolvedores têm mais controle. Dessa forma, a gente pode imaginar que um HDR nativo criado no conteúdo possa ser superior. No entanto, também a gente tem que levar em consideração que inteligência artificial consegue fazer coisas muito melhores, talvez, do que a humana, pela forma de repetir, verificar o erro e aí corrigir o próprio erro de maneira muito mais rápida que a gente. E aí talvez o HDR possa ficar até melhor do que realmente o HDR criado no desenvolvimento. Todo caso a gente nunca vai descobrir, porque não faz sentido nenhum gerar um HDR metatado de desenvolvimento e gerar um HDR automatizado como esse para o mesmo conteúdo. Dessa forma, o que a gente vai ter é jogos com conteúdos que não possuem um HDR
com HDR, com certeza vão melhorar a imagem. Não tem como comparar, porque o jogo teria que criar, redesenvolver e criar o metadado pra gente ter uma estimativa, e ninguém vai fazer isso, porque vai usar um ou vai usar o outro. Quantos jogos serão possíveis utilizar essa tecnologia? Quantos jogos a Microsoft processar em sua inteligência artificial? Quanto à velocidade disso e o número de jogos que vão ser apresentados, nós não sabemos, mas provavelmente deva ser aí uma quantidade bem grande, principalmente dos principais títulos, provavelmente todos os exclusivos da empresa e também os jogos AAAs aí que são mais hypados pela galera. E isso a gente tem que esperar um pouco para a Microsoft se pronunciar na quantidade dos jogos, mas deve ser aí uma maneira bem rápida de trazer também pra galera. Legal, né? Interessante isso, muito interessante mesmo. A gente pode aproveitar os jogos antigos com tecnologias que eles não possuem, sem precisar do desenvolvedor colocar a mão. Isso torna mais rápido e a gente consegue aproveitar a experiência. Eu acredito que para os retrocompatíveis seja muito mais efetivo do que qualquer outro tipo de game. Se você gostou, você saiba que também não é a primeira vez que a gente aborda aqui no canal como a tecnologia de inteligência artificial e Deep Learning está sendo utilizada pela Microsoft. Tem um vídeo aqui meu sobre o Project Acoustics. Esse vídeo retrata também a forma com que a Microsoft está pós-processando em nuvem e trazendo para dentro do jogo. Nesse caso, no caso do desenvolvimento, e neste outro caso, já o jogo desenvolvido. Dessa forma, aliviando o peso tanto computacional do desenvolvedor e também dos consoles para o player. E é bem interessante também, volto a recomendar também esse vídeo que eu fiz na Xbox Brasil sobre inteligência artificial. Aliás, esse vídeo de inteligência artificial, Project Acoustics e esse que eu fiz agora, formam uma trindade aí do conhecimento das tecnologias de inteligência artificial que a Microsoft está realizando, e vale muito a pena você conferir. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou Gotcose e até a próxima.